Olá novamente, eu sou Rafaela Oliveira e nós vamos fazer agora a nossa parte 3 do nosso vídeo, falando sobre fundamentos antropológicos e sociológicos. Bom, como surgiu a sociologia, né? A sociologia ele teve a origem na tentativa de solucionar problemas, né, de situações sociais, né, criadas pela então nascente sociedade capitalista. Como isso? Revolução Industrial, Revolução Francesa, certo? Então, a sociologia, ela nasce de forma diferente e um pouco mais recente do que a antropologia, que já teve, no caso, a pré-história, né? Então, a sociologia, ele nasce no seio da Revolução Industrial, né? E também da Revolução Francesa. O cenário de miserabilidade, de um lado, que é uma coisa muito produtiva e benéfica, e do outro lado, é o qual surge a sociologia, né? E justamente a sociologia é que vai tentar solucionar esses problemas de relações sociais, tá? Então, para começar, não precisa a gente saber o que foi a Revolução Industrial, o que foi a Revolução Francesa, basta a gente saber o tópico principal, que foi essa imagem capitalista, né? Esse negócio de trabalhadores trabalhando para outros, entendeu? Tipo a burguesia e os proletariados, né? Então, vamos então estudar as pessoas, né, os sociólogos da sociologia. No final desse vídeo, eu esqueci no último vídeo de falar sobre os antropólogos, né, alguns antropólogos da antropologia. Então, no final desse vídeo, eu vou citar alguns que eu não citei, certo? Então, temos o Auguste Comte, que eu não sei como é que fala normal, mas eu falo Auguste Comte. Enfim, esse foi o pai da sociologia, tá? Ele era um filósofo que lidava com matemática. Então, ele vai ser o primeiro que vai ver que precisa de uma ciência, né, para solucionar aquela realidade, aquele acontecimento, aquelas relações sociais que estavam acontecendo, aquelas, tipo, um sendo submisso ao outro, né? Depois surge o desemprego, as máquinas, né? A pessoa ganha um pedaço de pão para trabalhar não sei quantas horas por dia. Então, a princípio, quando surge essa ideia de fazer, de criar uma ciência, ele dá o nome de física social, por conta da sua trajetória acadêmica, por ele ser um matemático, né? Ele dava com a matemática, então ele vai dar o nome de física social. Ele pensou que a ciência social, ela poderia se valer de métodos de uma ciência exata, e por isso ele considerou que uma ciência social poderia inclusive ter o nome de física social. Agora, a principal crítica é que você sabe que a matemática é um resultado só. Você faz a conta, aquele resultado vai ser inalterável. Só que o homem, ele está apto a mudanças. Então, como é que você vai dar o nome de física social, né? Se o homem, ele muda, né? Ele é mutante, certo? Então, ele vai ser muito criticado em relação a isso. Por isso que ele não entra na história como um dos clássicos da sociologia, certo? É... Então, certo. Pronto. Além disso, ele criou o positivismo. Ele inventou o positivismo. Que o positivismo é conhecido como conhecimento científico, é a única forma, né, de conhecimento verdadeiro. Ou seja, vocês, digamos, os positivistas, no caso, eles somente pode afirmar que uma teoria é comprovada através de métodos científicos. Isso é através de métodos científicos, certo? Então, só é válido através de métodos científicos, certo? Só que a sua inspiração se deu através de quê? Se deu através das ciências exatas. Mas o positivismo se dá a isso, é o conhecimento científico, que é a única forma de conhecimento verdadeiro, tá? Então, a ciência dele era baseada em métodos exatos, por mais o homem é mutável, que foi o que eu falei, por isso ele não entra na história como um clássico na sociologia. O próximo é Karl Marx. Ele vai ser muito criticado por causa do socialismo, né? E
ele percebeu a questão da exploração, das questões de desigualdade do capitalismo, né? Porque ele estava do lado do socialismo e essa época vem do capitalismo, né? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pensar nas condições materiais de existência. A base econômica era fundamental. Não se pode pensar sem pensar nessas condições. Então, o método dele era um método materialista, tá? E ele vai, o objeto de estudo dele vai ser as relações sociais do trabalho. Como é que as pessoas conviviam uns com os outros, os trabalhadores, né? Os burgueses, né? Os proletariados. Então, o objeto de estudo vai ser relações sociais do trabalho, certo? E o seu material, o seu método de estudo é o método materialista, tá? Não se pode pensar sem antes pensar nas condições materiais de existência. Aí a base econômica era fundamental, tá? E para terminar a parte de Karl Marx, lembrar que ele era o pai da doutrina comunista, certo? Moderna, pai da doutrina comunista moderna. Então, quem era o pai da sociologia? Auguste Comte. Quem era o pai da doutrina comunista moderna? Karl Marx, tá? Karl Marx, ele usava como método de estudo, como objeto, de estudo, as relações sociais. E o método dele era o quê? O método materialista. A base era a base, né, econômica. O próximo é Durkheim. Durkheim, ele vai consolidar a sociologia como ciência. Quem disse que deveria existir a ciência? Quem disse? Comte, né? Quem disse foi Auguste Comte. Ele dizia que tinha que existir uma ciência. Só que ele não foi considerado como um clássico, porque ele disse que era uma ciência exata. Ele integrou como ciência exata. Mas, na verdade, não podia entrar como ciência exata, porque o homem é mutável. Então, Durkheim, ele o quê? Consolidou essa ciência, né? Sociologia. Então, o objeto da sociologia são os fatos sociais, que diferem da relação social e da ação social. Então, enquanto Karl Marx dizia que era a relação social era o objeto de estudo, Durkheim, ele dizia que o objeto de estudo eram os fatos sociais. Tá? Os fatos sociais, o fato social é tudo aquilo que é geral, que é exterior, que é coercitível, tá? Ao indivíduo, coercitível ao indivíduo, tá? Geral porque não acontece com ele, acontece com a sociedade em si. Exterior porque não acontece nele, sim, fora. E coercitível porque ele é imposto, ou seja, ele não faz porque ele quer, sim porque ele é imposto pela sociedade, tá? O que as pessoas sentem, o que eles pensam, o que eles fazem, são propostas pela sociedade, não advém da vontade do indivíduo. Então, o que eles fazem, o que eles pensam, é resultado da sociedade, né, que impõe ele para agir daquela maneira. É um exemplo da prostituição, da mendicância, tá? Então, no caso, ele trata os fatos como coisas, tá? O fato social era uma consciência coletiva. Às vezes eu acho isso errado, mas só porque cada um quer isso, eu mudo minha opinião e acabo interagindo com a opinião dos outros, certo? Então, a prostituição e a mendicância são dois exemplos do fato social. Então, enquanto Karl Marx, ele pensa em que em relações sociais de trabalho, em que o método é método materialista, do que ele vai consolidar a sociologia como ciência e vai utilizar os fatos sociais como objeto de estudo, certo? E ele também certo, pronto. Ele vai utilizar isso, certo? Ele trata os fatos como as coisas. E o próximo é Maximilian Weber, tá? Ele é o criador da sociologia compreensiva. Para ele, o objeto de estudo não é nem a relação social e nem o fato social, certo? O objeto de estudo dele vai ser a ação social, tá? Ele vai tentar, primeiramente, compreender o motivo daquela ação que o indivíduo fez. Por isso que é criador da sociologia compreensiva, porque ele vai buscar compreender os fenômenos históricos e sociais, entender a racionalização da ação, tá? É a ciência que procura entender a ação social, tá?
Então, ele tem uma visão bem diferenciada da sociedade, né? Enquanto Durkheim, ele vai enfatizar a sociedade que precede o indivíduo, o Weber procura compreender esse indivíduo nas suas ações e motivações, tá? Por isso que as ações sociais, por que levou aquele indivíduo a fazer isso? Entendeu? Ele vai tentar compreender, tá? Então, o objeto de estudo vai ser a ação social, de indivíduos que constroem a sociedade. Ele considerava a sociologia compreensiva, por isso que é criador da sociologia compreensiva. Ele vai encontrar uma subjetividade nas ações sociais, certo? Ele persegue a neutralidade. Ele constrói tipos ideais a partir de ações e motivações individuais. Ele quer entender o que causou, os motivos que geraram a ação e as consequências dessa ação. Por isso que é considerada com sociologia compreensiva, em que o objeto de estudo vai ser a ação social. Certo? Bom, para terminar essa parte da antropologia, vamos revisar. Quem era o pai da sociologia? Auguste Comte, tá? Ele falava do positivismo, em que o conhecimento verdadeiro era a partir do conhecimento científico, tá? Ele não foi considerado um clássico da sociologia. Por quê? Porque ele baseava os seus métodos através dos métodos exatos, tá? Mas o homem era mutável. E o Karl Marx? Karl Marx, ele era o pai, né, da doutrina comunista moderna. E ele vai ter como objeto de estudo, né, as relações sociais do trabalho. E o seu método era materialista. Achava que a base era, primeiramente, a base econômica, as condições materiais de existência, tá? Quem foi que consolidou a sociologia como ciência? Durkheim, certo? Ele vai utilizar o que? O objeto da sociologia, os fatos sociais, tá? Em que o fato social era a consciência coletiva, ele trata os fatos como coisas. Então, o método dele era tratar os fatos como coisas, tá? Então, os fatos sociais eram o objeto e esses fatos eram coisas, tá? E Maximilian Weber vai ser a ação social, ele vai criar a sociologia compreensiva, ele vai compreender, saber o motivo, a causa, né? As consequências da ação, tá? Pronto, essa foi a parte da sociologia. Como eu disse, eu esqueci de falar sobre a antropologia, né? Os antropólogos, né? Que falavam as suas, né? Então, eu vou falar agora os que eu não falei. Então, primeiramente, quem é o pai da antropologia? Franz Boas, que é o considerado o pai da antropologia contemporânea, que ele, né? Ele deu origem à escola funcionalista, né? Em que, como eu disse, eram escolas cujos participantes procuravam explicar aspectos da sociedade em termos de sua função ou então suas consequências para a sociedade em geral, né, como um todo. Bom, James Frazer, ele utilizava a mitologia e a religião comparada. Ele fazia distinção entre magia e religião, em que a magia era controlar através de técnicas o mundo e os acontecimentos, e a religião requisita o auxílio a espíritos e divindades. Então, o pensamento humano evolui de um estágio mágico para outro religioso, e daí para um nível científico, tá? Próximo vai ser Franz Boas, que era o pai da antropologia. Ele dedicou-se a estudar um grupo de esquimós, que foi a primeira experiência de campo. Estudioso da raça e da etnicidade, foi o primeiro a defender a ideia de igualdade social e orientou outros antropólogos também. E Bronislaw Malinowski, ele foi o fundador, certo, da escola funcionalista e um dos criadores da antropologia social. Eu havia dito antes que foi Franz Boas, é que eu me atrapalhei, tá? Franz Boas, ele foi considerado o pai da antropologia contemporânea. Ele não fundou, tá, a escola funcionalista, tá? Porque quem foi que fundou foi Bronislaw Malinowski, certo? Então, eu estou estudando, eu estou aprendendo, então desculpa por ter atrapalhado, mas espero que vocês tenham entendido isso, tá? Bronislaw Malinowski foi o fundador da escola funcionalista, tá? E quem foi o pai da antropologia?
Franz Boas, tá? Bom, termino aqui sobre os conceitos e os antropólogos, sociólogos, né, citados. Espero que vocês tenham entendido. Então, um bom estudo e boa sorte. Beijão. Tchau.